Bom, então, na aula de hoje eu vou discutir dois problemas de potenciais unidimensionais. São problemas um pouco mais trabalhosos de serem resolvidos do que o poço de potencial, tá? Mas eles têm resultados mais interessantes, né? O poço de potencial infinito, o grande resultado que ele traz para a gente é o fato das energias serem quantizadas, tá? Os problemas que a gente vai resolver hoje, a gente vai ver que não existe quantização de energia nesses problemas, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter clara é que a energia é discretizada ou quantizada em certos sistemas. Tem outros sistemas em que a energia é contínua, tá? Então, não é que na física quântica a energia é sempre discreta. Depende do sistema, das forças que estão atuando na minha partícula. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai discutir dois sistemas, por exemplo, onde não tem discretização nenhuma de energia. Tá? E a gente sabe que a discretização de energia não é algo que a gente coloca a mão, né? Ela sai naturalmente da resolução da equação de Schrödinger e da imposição daquelas condições que a função de onda tem que satisfazer. Tá? Então, vamos lá. O primeiro problema que eu queria discutir aqui, na verdade, ele é até, né, enfim, o potencial dele é até mais simples que o poço de potencial infinito. É um problema em que eu tenho simplesmente que a gente chama de um potencial degrau, certo? Então aqui o potencial é zero e a partir de x esse potencial sofre, enfim, ele passa a ser constante, tem um valor v0, tá? Então, de novo, ele representa, isso é uma aproximação, né? A gente nunca tem algo perfeitamente similar a um potencial degrau, mas a gente teria, num caso mais realista, uma curva desse tipo aqui, certo? Então, isso corresponderia a uma força repulsiva, né, né? Lembra que a força é a derivada do potencial, então se eu tenho um potencial que muda assim, né, nessa região aqui do espaço, eu vou ter, o potencial está mudando, né, então tem uma força repulsiva e depois essa força acaba. Tá? Então, fisicamente, o que isso está representando? Está representando uma região do espaço que aplica uma força repulsiva à minha partícula. Tá? Então, por exemplo, existem sistemas, essas partículas livres, em muitos casos, são uma boa aproximação para metais, porque em metais a gente sabe que as cargas são aproximadamente livres, e aí podem ter defeitos no meu metal, na minha arrumação dos átomos, ou na borda desse metal, eu posso ter essa força repulsiva que não quer que o elétron escape de fato do material. Né? Então, o elétron se move livremente no material, mas ele não sai para fora do meu material. Então, isso aqui estaria, por exemplo, modelando uma força repulsiva na borda desse material. Certo? Não é uma força infinita, tá? Então é diferente do poço infinito, não é que a partícula necessariamente vai ter que estar nessa região, tá? Porque não é uma força infinita, mas é uma força repulsiva. Tá? Então a gente vai analisar esse problema quanticamente. Né? Então, o problema, nesse problema em particular, eu tenho uma partícula que está incidindo aqui da esquerda, tá? E aí ela atinge esse potencial degrau. E a gente quer entender o que acontece com ela. E uma informação importante é que a energia da partícula ela é menor que essa energia potencial. Tá? Então, na lista de exercícios, eu pedi para vocês discutirem o caso oposto, em que a energia é maior que o potencial. Tá? Então, o que a gente vai querer fazer efetivamente é encontrar soluções da equação de Schrödinger para esses casos simples. Tá? E aí discutir um pouquinho das propriedades dessas soluções. Tá? Mas primeiro eu queria que a gente pensasse o que acontece no caso clássico. Certo? Então, imagino que realmente eu tenho esse potencial e eu tenho uma partícula clássica incidindo sobre esse potencial. Tá? O que acontece no caso clássico é que se a energia é menor que esse V0, tá? A partícula vai ser refletida por essa parede. Tá? Ela não tem como acessar a região x maior do que zero, porque a energia dela não é suficiente para vencer essa barreira de potencial. Né? Então, o que a gente poderia pensar, uma maneira mais realista, é que ao chegar próximo dessa barreira, essa partícula sofre uma força repulsiva que vai desacelerar ela e jogar ela de volta.
Tá? Se ela tivesse energia suficiente, uma energia acima desse V0, a força desaceleraria ela, mas depois ela continuaria caminhando. Tá? Com uma velocidade menor, porque a força freou ela, mas ela conseguiria atravessar a barreira. Então, nesse caso, é o caso onde, classicamente, a partícula é refletida. E, né, nesses casos, a gente sempre está assumindo conservação de energia, né? Quando a gente escreve uma energia potencial, a gente já está assumindo que a sua força é conservativa. Então, a energia é sempre conservada nesses sistemas. Então, nesse caso, como a energia é conservada, a energia inicial tem que ser igual à final. Ou seja, né, a partícula está vindo aqui nessa região x menor do que zero, essa partícula, né, não tem potencial nenhuma nessa região do espaço, então a energia da partícula é só energia cinética. E quando ela é refletida, ela também, né, fica propagando para a esquerda, mas também só tem energia cinética. Então, como essas energias cinéticas vão ser conservadas, a velocidade inicial vai ser igual à velocidade final em módulo, mas o que vai acontecer vai trocar o sinal dessa velocidade, simplesmente por conservação de energia. Então, como se a partícula viesse com uma velocidade de v, batesse e voltasse com a mesma velocidade de v em módulo, mas no sentido oposto. Tá? Então, é isso que aconteceria classicamente. Agora, vamos ver o que acontece no caso quântico, né? Quando essa partícula, de fato, ela é subatômica, tá? Ou microscópica. Tá? Então, no caso quântico, o que a gente tem que fazer? A gente vê que no caso clássico, a solução é trivial. Né? Eu tenho uma partícula que ela está indo com... Ela tem uma trajetória x igual a vt, até bater na barreira de potencial, e depois a trajetória dela é x igual a menos vt, tá? Porque ela inverte o sinal da velocidade. Então é super simples de resolver, a gente resolve esse problema em 10 segundos, certo? A gente vai ver o trabalho que vai dar no caso da física quântica, né? E é por isso que a gente não jogou fora a física clássica, né? A física clássica, ela é muito mais simples de ser resolvida, e em diversos casos ela é uma excelente aproximação. Então, ela continua sendo muito útil, obviamente, né? Se eu quiser fazer qualquer projeto de engenharia, né, de uma, sei lá, ou de um prédio, ou de, sei lá, um carro, de qualquer coisa assim, eu não vou usar física quântica para tentar modelar os meus componentes. Eu vou usar física clássica, porque é muito mais fácil e é uma excelente aproximação nesse caso. Tá? Então, no caso quântico, a nossa estratégia é sempre a mesma. Tá? A gente vai tentar achar autoestados de energia. Então, essas soluções especiais que têm uma energia bem definida, são os autoestados de energia. Porque a gente sabe que com essas soluções a gente pode construir soluções mais gerais. E elas simplificam muito a minha equação de Schrödinger. Né? Basta que eu considere a equação de Schrödinger independente do tempo. Tá? Então, é isso que a gente vai querer fazer, tá certo? E a equação de Schrödinger independente do tempo, né, é dada por isso daqui, certo? Então, eu tenho, enfim, eu tenho já fiz aquela separação de variáveis, né? Minha função de onda completa, ela tem uma parte temporal, que é aquela exponencial complexa, vezes esse φ de x. Né? Então, esse φ é a parte espacial da minha função de onda e satisfaz essa equação diferencial aqui. Tá? E aí eu vou querer resolver essa equação diferencial. Né? Só que o meu potencial ele está definido por partes. Né? Para o x negativo ele é zero, para o x positivo ele tem um valor constante V0. Então eu tenho que resolver essa equação também em partes. Né? Numa região de x negativo, onde eu não tenho potencial, e numa região de x positivo, onde o meu potencial é constante. Tá? Então, primeiro na região de x negativo, né, o meu potencial é zero, né, então eu posso passar, né, esse termo aqui não existe, e aí eu tenho simplesmente que a segunda derivada da minha função é menos 2m sobre a cortada ao quadrado, a energia vezes φ. E aí eu quero resolver essa função, né? Isso aqui é um número, né, incluindo o sinal aqui na frente, isso é um número negativo. Então eu quero saber, né, que função, se eu derivar duas vezes,
me dá um número negativo vezes ela mesma. E a gente já discutiu essa função algumas vezes, né? A gente viu que a solução geral para essa equação diferencial é dada por exponenciais complexas com essa cara aqui. Tá? Então, essa é a solução geral. A 1 e a 2 são coeficientes que a gente vai ter que descobrir depois, mas essa é a solução matematicamente, essa é a solução geral dessa equação diferencial. Né? Onde esse K aqui é justamente raiz de 2me sobre h cortado ao quadrado. Né? De tal forma que se eu derivo duas vezes essa função, esse ik ele vai cair duas vezes, né, da minha exponencial, vai me dar um menos k quadrado, que vai ser justamente isso daqui. Tá? Então, essa é a solução geral. Nessa região de x menor do que zero. Na região de x maior do que zero, eu tenho agora o meu potencial. Certo? Então, eu tenho agora um potencial que ele é constante, então a minha equação de Schrödinger eu posso reescrever dessa maneira aqui. Tá? Independente do tempo. Passei o termo do potencial para o lado direito da minha equação, eu tenho essa expressão aqui. Só que eu estou discutindo o caso onde a minha energia ela é menor do que o meu potencial. Tá? Então, eu vou usar esse sinal de menos aqui para trocar a ordem, e aí eu fico aqui com o termo positivo, multiplicando a minha função de onda. Tá? Então, é praticamente... Né, essa equação diferencial é muito parecida com a anterior. Né? É a segunda derivada da minha função é um número vezes ela. Só que a grande diferença aqui é que esse número agora ele é positivo. Antes ele era um número negativo, agora ele é um número positivo. Tá? Então, a minha solução nesse caso, a minha solução geral, ela vai ser um pouquinho diferente, né? Porque... Lembra que essa solução que a gente obteve aqui, quando a gente derivava duas vezes, justamente por ter esse número imaginário aqui, aparecia um sinal de menos. Né? E aí eu obtinha um número negativo aqui, multiplicando a minha função. O que eu quero agora é ter um número positivo aqui. Então, simplesmente, eu vou sumir com esse i. Na minha solução geral não vai incluir esse número imaginário, porque quando eu derivar duas vezes, vai cair esse k duas vezes, eu vou ter um k ao quadrado que vai ser estritamente positivo. Tá? Então, é isso que é a solução geral nesse caso. Então, vai ser um catil x mais um BD elevado a menos catil x, agora sem o número imaginário i. Tá? E quem que é esse catil? Ele é o análogo do k, mas agora nessa situação aqui. E ele vai ser justamente o coeficiente, ou a raiz do coeficiente que aparece aqui na frente. Então, se eu derivo duas vezes essa função, vai cair um catil ao quadrado, que vai me dar esse termo aqui, que agora é positivo. Tá? Então, tudo que mudou da solução do caso anterior é que essa função agora, a solução geral são exponenciais reais e não complexas. Tá? Isso vai ser importante, daqui a pouco a gente vai ver por quê. Tá? Então, se eu juntar agora a minha solução, né, ela está definida em duas regiões do espaço, para o x negativo, ela é dada por essas exponenciais complexas. Por x positivo, ela é dada por essas exponenciais reais. Tá? Então, essa é a solução geral. O que a gente quer, depois de encontrar a solução geral, né? Essa solução que matematicamente é aceitável, só que esses coeficientes eles vão ter que satisfazer algumas condições para que a minha função de onda, de fato, represente uma função de onda. Né? Para que essa função φ de x tenha boas propriedades físicas. Então, a gente vai querer impor, por exemplo, né, algumas condições. A gente vai querer impor que a minha função ela é contínua e finita em todo o espaço. A gente vai querer que a derivada dela também seja contínua e finita. A gente vai querer que elas possuam valores únicos, ou seja, se eu jogar um valor de x nessa função, ela me retorna um único valor. Isso já acontece, né, porque essas funções aqui não têm esse tipo de problema. A maioria das funções não vai ter esse tipo de problema. Então, isso já está automaticamente satisfeito. E, em princípio, a gente teria que impor normalização dessa função de onda. A gente vai ver que, nesse caso aqui, é um pouquinho problemático, a gente vai ter que abrir mão dessa condição, mas a gente vai discutir isso mais para frente. Tá? Então, vamos impor essas condições agora de continuidade e, né, de
enfim, de que a minha função tenha que ser finita. Tá? Então, em particular, a gente vai ter que colar essas duas soluções em x igual a zero, né, para ela ser contínua. A mesma coisa para a derivada também vai ter que ser contínua. Né? Lembra que isso daqui só a gente podia abrir mão dessa condição só num caso especial em que o meu potencial, se ele fosse infinito em alguma região do espaço. Esse caso, o potencial é sempre finito, então eu tenho que impor também continuidade da derivada da minha função de onda. Então, essas vão ser as condições que a gente vai ter que impor e que vai permitir que a gente calcule esses coeficientes aqui. Tá? Então, é isso que a gente faz. Né? Então, essa é a nossa solução. Primeiro, a gente analisa, né, essa condição da minha função ser finita. Tá? E aí a gente nota o seguinte, né? Na região de x positivo, né, nessa região aqui eu não tenho problema, porque essas exponenciais, se a gente lembrar, elas são senos e cossenos, então minha função está oscilando ali, ela não está explodindo. Né? Mas nessa região de x positivo, a minha função de onda, né, em particular esse termo aqui, ele cresce para sempre. Né? Então essa é uma função de onda que ela vai divergir quando x for para infinito. Né? Então, esse termo aqui ele não é aceitável fisicamente. Tá? Senão a minha função diverge quando x vai para infinito. Tá? Então, a conclusão disso é que a gente tem que escolher esse coeficiente B1 como sendo zero. Senão, a minha função não vai satisfazer as condições que a gente quer que ela satisfaça. Tá? Agora a gente vai impor. Então, esse termo aqui já foi, a gente já simplificou bastante a nossa equação. E agora a gente vai querer impor continuidade da minha função de onda e da derivada. Tá? Então, deixa eu impor primeiro continuidade de φ. Eu tenho que colar essas soluções em x igual a zero. Tá? E aí é fácil, né? Essa é uma equação simples, porque em x igual a zero, todas essas exponenciais viram 1. Né? Fica exponencial de zero que dá 1. Então, a minha condição aqui ela é bem simples. Né? Do lado esquerdo eu vou ter A1 mais A2. E do lado direito eu vou ter simplesmente B2, porque a gente viu que B1 já era zero. Então, já encontrei uma equação aqui que me relaciona esses coeficientes. Né? Não me permite determinar todos eles, eu tenho 3, mas eu já tenho uma equação aqui. A outra condição vai vir justamente da continuidade da derivada. Tá? Então, se eu derivar a minha função com relação a x, eu vou ter essas expressões aqui, né? Essas derivadas, o que acontece é cair um ik aqui um menos ik, e aqui vai cair um menos k til. Tá? E a gente vê, né, que a minha função a derivada já é finita, porque eu não tenho o termo B1 aqui, então ela também não vai divergir quando x for para infinito. E o que eu tenho que impor, então, é que ela seja contínua em x igual a zero. Certo? Então, impondo essa continuidade em x igual a zero, eu vou ter, né, de novo, as exponenciais todas viram 1, então eu vou ter essa expressão aqui. Tá? Então, é uma outra equação que relaciona B1 com B2, B2 com A1 e com A2. Tá? E aí eu posso simplificar um pouquinho essa expressão e escrever isso como A1 menos A2 igual a I K til sobre K B2. Né? Então, eu passei esse K para cá. Né? O meu I eu passei aqui também, mas eu lembro que se eu tenho um I embaixo, né, eu posso passar ele para cima trocando sinal, ou seja, eu posso multiplicar em cima e embaixo por I. Né? E aí eu cancelo esse sinal aqui. Então, eu chego nessa outra equação para 1, A2 e B2. Tá? E é isso, eu tenho ainda uma condição, que é a condição de normalização, mas tirando isso, eu não tenho mais outras... enfim, eu não tenho mais outras condições para impor. Tá? Então, o que a gente vê aqui? A gente tem 3 coeficientes que sobraram, né? O B1 é 0, então a gente tem 3 coeficientes, A1, A2 e B2. E eu tenho 2 condições, foram essas que a gente encontrou, mais uma terceira, que seria de normalização. Tá? Então, eu tenho 3 coeficientes, 3 condições. Em princípio, eu consigo resolver esse problema. Consigo encontrar os valores dos 3 coeficientes.
Tá? E aí, nesse caso, não tem problema nenhum, tá? A gente vai ver que eu vou conseguir achar uma solução para qualquer valor de K e Ktil. Ou seja, eu não vou ter que impor uma condição nos valores de K, por exemplo, que seria uma condição nas minhas energias. Então, se a gente lembrar do caso do potencial infinito, a gente tinha mais condições do que coeficientes. Então, a única maneira de satisfazer essas condições é se as minhas energias assumissem certos valores. E aí veio a discretização da energia. Nesse caso, a gente tem o mesmo número de condições que a gente tem de coeficientes, então a gente não vai ter que impor nada com relação à energia do sistema. Tá? Então, né, se eu resolver essas equações, certo? Então, eu tenho essas três equações aqui, na verdade, essas duas relações, essa e essa, tá? E aí posso usar elas para escrever A1 e A2 em função de B2. Tá? E essa é a parte da álgebra que eu vou pular. Tá? É só resolver essas equações e A1 e A2 eu vou escrever em função de B2. Certo? Então, eu acabo com uma função de onda que tem essa cara aqui. Então, esse B2 vezes isso daqui é o meu coeficiente A1, B2 vezes isso daqui é o meu coeficiente A2. Tá? E esse B2 aqui ainda está indeterminado. Tá? Ele seria fixado pela condição de normalização, que a gente vai discutir daqui a pouco. Tá? E fisicamente, o que essa minha solução está representando? Tá? A gente lembra que essas exponenciais complexas, elas representam autoestados de momento. Tá? Então, elas representam um autoestado que tem um momento bem definido. Tá? Então, se eu olhar para a cara dessa função, ela está combinando um autoestado de momento com momento positivo, que aqui eu tenho um sinal de mais, com um momento negativo. Então, ela representa duas ondas, se a gente quiser pensar assim. Né? Uma que está indo em direção à barreira de potencial e outra que está voltando. Tá? Então, fisicamente, a gente interpreta essa como a onda incidente e essa como a onda refletida. Tá? Então, de fato, a minha partícula vai bater e vai voltar. A gente, obviamente, não pode forçar demais essa ideia de uma bolinha, né? Mas a gente vai ter uma onda incidente, uma refletida, e uma vez que eu tenho essa função de onda, eu consigo calcular as probabilidades de encontrar a partícula em qualquer lugar do espaço. Né? Então, por exemplo, a probabilidade de encontrar ela em alguma região aqui, ela vai ser dada pela interferência dessas duas ondas, né? Dessa onda incidente e da refletida. Tá? Mas isso é só para a gente visualizar um pouco fisicamente o que está acontecendo. E o que está acontecendo dentro da minha barreira? Né? Classicamente, a gente sabe, a partícula bate e volta. Quanticamente, essa partícula está penetrando um pouco na minha barreira. Né? A função de onda dela, ela não é zero dentro da barreira de potencial. Tá? Então, se eu calcular, por exemplo, a probabilidade de encontrar ela nessa região do espaço, eu vou ter uma probabilidade não nula. Vai ser dada pela integral disso daqui. Tá? Então, a gente vê que essa probabilidade vai a zero, então não é que eu vou encontrar ela aqui muito longe da interface, mas ela tem uma pequena probabilidade de penetrar um pouco na barreira. Ela não escapa, né? Não é que se eu for lá para infinito eu vou encontrar minha partícula. Ela penetra um pouco e volta. Tá? É como se fosse fisicamente, se a gente tentasse interpretar, era isso que estaria acontecendo. Né? Então isso é um negócio muito bizarro, se a gente quiser pensar, né? Como se eu estivesse jogando uma bola contra a parede, ela penetra um pouco na parede e volta. Né? Obviamente, a gente não pode pensar dessa maneira clássica. Né? Não estou, de fato, não é uma bola macroscópica que eu estou jogando, mas é uma partícula quântica, e sim, ela pode penetrar um pouco dentro dessa barreira. Tá? E agora, o que... Enfim, né? O que a gente vai fazer é trabalhar um pouco mais com essa função de onda e tirar algumas propriedades físicas dessa solução. Né? Então, antes disso, também tem um pouco mais de álgebra, que eu vou passar muito rápido aqui, né? Esses coeficientes, a gente pode combinar eles, né? Eu tenho aqui uma exponencial de mais ikx, uma exponencial de menos ikx. Aqui, por exemplo, eu tenho 1 em 1, então se eu pegar esses termos aqui, eu vou ter uma soma de eikx mais e elevado a menos ikx. Né? E essa soma é justamente cosseno de kx. Então, a gente pode fazer essas manipulações e reescrever esses coeficientes em termos de cosseno e seno. Tá? Então, a minha função de onda, a gente consegue simplificar ela dessa maneira aqui.
Tá? Então, aquelas exponenciais complexas eu posso escrever diretamente como senos e cossenos. Tá? E aí, como eu já falei para vocês, né, esse K, tá, ele depende da energia da partícula, e o Ktil, né, ele depende da energia e do valor do potencial, do V0. Tá? E a gente viu que a gente conseguiu encontrar soluções sem ter que impor nenhuma condição sobre o K ou sobre o Ktil. Tá? Ou seja, a energia da partícula pode ser qualquer uma, né? Desde que, claro, ela satisfaça aquela condição de energia menor que V0, que é a condição que a gente está trabalhando desde o começo. Mas a energia pode ser contínua, pode ser qualquer energia aqui. Tá? Então a gente vê que a gente não tem quantização de energia nesse sistema. Tá? E agora falta a gente impor aquela última condição, que era a condição de normalização. Certo? Então, o que a gente gostaria? A gente gostaria de ter que essa função de onda integrada em todo o espaço fosse 1. Né? Para justamente a probabilidade de encontrar a partícula em qualquer lugar do espaço fosse 1. E a gente, né, tem esse coeficiente B2 aqui, que a gente poderia ajustar para satisfazer essa condição. Só que essa função de onda ela tem um problema. Certo? Quando a gente integra ela, bom, primeiro a gente tem que dividir isso em duas regiões do espaço, porque ela tem um valor no eixo negativo e outro no eixo positivo. Então, essa minha integral, ela tem que ser realizada em duas partes. Tá? E aí, se a gente analisar, por exemplo, na região... Essa aqui não é problemática, a gente poderia fazer essa integral sem problemas, mas na região de x negativo, a minha função de onda são cossenos e senos. Né? E elas vão até o menos infinito. Né? Então, eu teria que fazer essa integral de menos infinito até zero. Dessas funções aqui, quando eu calculo o módulo ao quadrado, eu vou ter cossenos ao quadrado, senos ao quadrado, cosseno vezes seno. Né? E o grande problema é que essas integrais, elas são divergentes. Tá? Então, por exemplo, a integral de menos infinito até zero de cosseno ao quadrado de kx dx vai para infinito. Então, essa é uma função que não é normalizável. Tá? E a gente poderia falar, putz, a gente teve todo esse trabalho e achou uma solução que não satisfaz uma daquelas condições. Tá? Mas essa situação aqui é uma situação onde a gente pode abrir mão dessa condição de normalização, porque depois a gente vai conseguir usar essas soluções, apesar dessas soluções não serem normalizadas, a gente vai conseguir construir soluções, fazendo combinações lineares dessas soluções, que vão ser normalizáveis. Tá? E são essas que, de fato, vão representar estados físicos. Tá? Mas, usando essas soluções, mesmo essas não normalizáveis, a gente ainda consegue extrair algumas propriedades físicas desse sistema. Tá? Então, nesses casos, a gente vai abrir mão dessa condição de normalização, né? Lembrando sempre que, no caso real, de uma partícula real, eu teria que construir uma combinação dessas soluções para representar um estado mais realista. Né? Ou eu posso, por exemplo, assumir que essa minha função de onda, na verdade, ela vai a zero para algum valor de x muito negativo. Né? Então, essa integral aqui ela não iria até menos infinito, mas ela iria até um menos L muito grande, mas não infinito. Aí sim eu poderia integrar ela e calcular esse valor de B2. Tá? Mas, por enquanto, a gente deixa esse valor de B2 não determinado. Tá? Então, é isso que eu falei para vocês, né? A gente poderia, por exemplo, construir combinações lineares que vão representar, de fato, uma função de onda bem comportada e normalizável. Né? Enquanto essas daqui são essas soluções do tipo cosseno e seno ao quadrado que a gente não consegue normalizar. Então, esse caso é o que a gente chama de onda plana e aqui é um pacote de onda. Né? Mas, né, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, de fato, uma dessas soluções aqui, só para a gente ter um pouco mais de intuição. Né? Mas tudo isso é só para falar que não é desprezível essas soluções. A gente ainda pode manter elas e trabalhar as propriedades delas. Tá? Então, a gente vai deixar o B2 indeterminado. A gente não vai fixar esse valor. Tá? E agora, a primeira, né, o que a gente gostaria de extrair de informação, né, dessa função de onda. Né? Nesses casos, uma das coisas que, né, umas informações básicas que a gente pode extrair é qual é a probabilidade da função da minha partícula ser refletida? Qual a probabilidade dela ser transmitida? Será que tem uma chance dela atravessar a barreira e continuar se deslocando? Né? E a gente pode calcular isso. Tá? Como é que a gente calcula isso? Isso é uma dos ingredientes novos que a gente não viu nos problemas anteriores. Tá?
como é que a gente faz essa análise? Como eu falei para vocês, a gente tem que analisar a cara dessa função de onda e a gente vê que ela é composta de duas partes, né? Uma que é a onda incidente e outra que é a onda refletida. Certo? E eu tenho esse problema de normalização, onde eu não consigo normalizar a minha função. Mas tudo bem. O que eu posso calcular é qual é a probabilidade de encontrar de encontrar uma solução de onda refletida dividida pela probabilidade da partícula incidente. Então, o que a gente está tentando calcular é qual a chance dela ser refletida. Então, é a probabilidade da minha onda voltando dividida pela probabilidade da minha onda indo. Certo? Então, a gente normaliza essa probabilidade de reflexão dessa maneira. E a gente chama isso de um coeficiente de reflexão. Certo? Então, como é que eu calculo esse coeficiente? Tá? Eu tenho que olhar, de novo, olhar na minha solução qual é o coeficiente que está acompanhando a minha onda incidente, que é a onda que está indo em direção à barreira, e qual é o coeficiente que está acompanhando a minha onda refletida, que é a onda que está voltando. Calculo o módulo ao quadrado desses coeficientes, isso vai me dar uma medida da probabilidade da minha onda ser refletida, dividida pela probabilidade da onda incidente. É isso aqui que a gente tem que calcular. Tá? E aí, se eu usar aqueles coeficientes, né, que a gente encontrou para a minha função de onda, isso aqui vai ser 1 menos i κ dividido por k módulo ao quadrado, né, que é justamente esse coeficiente aqui. Esse 1/2, quando eu tirar a razão, ele vai se cancelar, né? Eu teria um quarto em cima e um quarto embaixo, então ele vai se cancelar, eu posso ignorar ele. Então vai ser o módulo disso ao quadrado dividido pelo módulo disso ao quadrado. Então, aqui eu tenho que trabalhar um pouco com números complexos, né? Eu posso calcular esse módulo, mas a gente vê que a única diferença do numerador para o denominador é a troca de um i por menos i. Né? E o módulo ao quadrado de um número e o módulo ao quadrado do número do complexo conjugado dele são iguais. Né? Então, dá para mostrar que isso daqui vai ser 1. O numerador é igual ao denominador. Tá? Ou seja, a partícula é totalmente refletida. A probabilidade dela ser refletida é 100%. Então, o que acontece? Ela penetra um pouco na barreira, mas ela acaba voltando. Então, se eu tiver muito longe, né, num valor de x positivo, bem longe da minha interface, eu não vou encontrar partícula nenhuma. Todas voltaram. Todas foram refletidas. Tá? Então, isso me dá uma medida da probabilidade de reflexão dessa partícula. Tá? Então, todas, de fato, estão sendo refletidas. E eu posso calcular, aqui é simples, o que a gente chama de um coeficiente de transmissão. Que é simplesmente a probabilidade da partícula ser transmitida. Uma das maneiras da gente calcular isso é calcular 1 menos R. Né? Então, é 100% menos a chance dela ser refletida. Né? E nesse caso vai ser 0, porque todas as partículas são refletidas. Então, né, essa é uma situação onde, de fato, parece um caso clássico. Né? Todas as partículas que atingem essa barreira, elas acabam voltando. Mas tem uma pequena diferença, porque a gente viu que essa partícula tem uma pequena probabilidade de penetrar um pouquinho nessa barreira. Né? Ela vai acabar voltando, mas ela acaba penetrando um pouco. Tá? E a gente pode até estimar essa probabilidade, né, para ela penetrar na barreira. Tá? Então, imagina que se eu quiser encontrar ela em algum ponto aqui, alguma região do espaço, certo? Pequenininha, a gente, né, para calcular a probabilidade de encontrar ela nessa região do espaço, a gente faz aquele truque, né? Integral do módulo ao quadrado da função de onda sobre esse intervalo do espaço, né? E se eu tiver com um intervalo bem pequenininho aqui, a gente pode aproximar isso pela função de onda ao quadrado nesse ponto vezes ΔX. Né? O que a gente já fez em diversas outras situações. E aí, se eu olho para a minha função de onda na região dentro da barreira, né, o módulo ao quadrado dela vai ser isso daqui. Então, essa seria a probabilidade de eu encontrar ela numa região dentro da barreira.
Só que eu tenho esse fator B2 aqui, que, que é aquele que, em princípio, para eu realmente ter essa probabilidade, eu teria que normalizar a minha função de onda, ela não é normalizável. A gente pode calcular alguma coisa, né, que não é exatamente uma probabilidade, mas é a razão entre a probabilidade de encontrar ela aqui em torno da barreira e aqui dentro. Então, eu posso fazer a razão entre essas duas probabilidades, esse coeficiente B2 vai se cancelar. Né? Então, isso me diz, tá me dando, de todas as partículas que chegam aqui na barreira, quantas eu encontraria aqui? Qual é a probabilidade de eu encontrar ela dentro da barreira? Então, eu posso calcular essa razão. É uma razão de probabilidades, eu vou chamar de F, uma fração. Tá? Isso seria a probabilidade de encontrar a partícula em algum x0 maior do que zero, dividido pela probabilidade de encontrar a partícula em torno da origem. E aí, em torno da origem, né, o que eu tenho é basicamente B2 ao quadrado, então, no numerador eu vou ter esse termo aqui, calculado em x0. Então, para um ponto x0 aqui, uma região em torno do x0, essa seria a minha probabilidade, e aqui embaixo eu quero para uma região em torno do zero. Então, eu vou ter simplesmente B2 ao quadrado ΔX. Fazendo esse truque, eu consigo cancelar esses B2, esse ΔX, e aí eu tenho uma medida de qual é a probabilidade de eu encontrar a partícula em torno desse ponto, né? Na verdade, é uma razão de probabilidades, né? Dado que a partícula chegou aqui, qual a probabilidade de eu encontrar ela aqui? Essa razão de probabilidades. E a gente vê que depende dessa exponencial aqui. Tá? E essa é uma exponencial que cai com x0, né? Então, conforme eu vou me afastando da interface, essa razão vai ficar cada vez menor. E eu posso perguntar, né, como é que eu estimaria até onde a partícula tem uma chance razoável de penetrar a barreira? Bom, é enquanto esse número não for muito pequeno. Tá? Então, por exemplo, eu posso estimar que, né, se esse número for 0,1, significa que ela tem, de certa forma, 10% de chance de penetrar até esse ponto. Tá? Então, isso obviamente é só um argumento para a gente estimar o quanto ela penetraria na barreira, mas o que eu tenho de fato são probabilidades diferentes de encontrar ela a certas distâncias da interface. Né? Quanto mais distante da interface, menor é essa probabilidade. Né? Se eu exigir que essa probabilidade seja da ordem de 10%, eu consigo estimar, né, até que ponto ela penetra na barreira, né, com essa probabilidade. Tá? Então, se a gente fizer essa continha aqui, a gente chega aqui, esse catil x0, ele tem que ser aproximadamente 1. Se ele for um número muito maior do que 1, essa probabilidade vai a zero muito rápido. Então, o meu x0, ele vai ser aproximadamente 1 sobre catil. E aí a gente lembra quem que é esse catil. Né? Ele veio lá da equação de Schrödinger, ele era dado pelaquela raiz de 2m v0 menos e dividido, né, por h cortado ao quadrado. Né? Então, 1 sobre catil era isso daqui. Tá? E a gente vê, né, por que é interessante fazer essas contas? Porque a gente pode perguntar, por exemplo, né, o que faz, né, por exemplo, faz com que a minha partícula penetre mais ou menos na barreira. Né? Então, quanto menor esse catil aqui, maior vai ser o x0, ou seja, mais ela vai penetrar na minha barreira. Então, para um catil bem pequenininho, ela vai penetrar bastante. Para um catil grande, ela vai penetrar pouco. Tá? Ou seja, o que é um catil pequenininho? É quando a energia está bem próximo de V0. Então, se eu mandar ela com uma energia bem próxima de V0, ela vai penetrar bastante e vai sair. Se a energia dela for muito menor que V0, ela vai penetrar bem pouquinho e vai voltar. Tá? É isso que acontece. E a gente pode calcular numericamente isso, né? Vamos fazer um caso real, né? Imagina que eu jogo uma bolinha na parede. Tá? Será que essa bolinha penetraria na parede ou não? Então, isso aqui é só para, né,
um caso numérico, só para a gente ter ideia do quanto é essa penetração. Tá? Então, eu estou pegando uma partícula com uma massa bem pequena aqui, tá? 10 a menos 14 quilos, tá? Bem pequenininha. E uma energia bem pequena também, 10 a menos 18 joules. Tá? Então, estou falando aqui de uma mini partícula de poeira, por exemplo. Super pequenininha. Tá? E aí eu estou assumindo que essa barreira de potencial é 2 vezes a minha energia. Então, minha energia não é muito próxima da barreira de potencial, ela é metade da barreira de potencial. E aí, se a gente tem todas as informações para fazer essa conta aqui, né? Tem a energia, tem o V0, tem a massa. Então, posso fazer essa conta aqui, eu encontro que penetração na minha barreira ela é da ordem de 10 a menos 19 metros. Ou seja, essa partículazinha de poeira, ela penetraria algo da ordem de 10 a menos 19 metros. Isso daqui é muito menor que o tamanho do átomo. A gente lembra que o tamanho do átomo é da ordem de 10 a menos 10. Então, totalmente para uma partículazinha, mesmo que seja pequena, a chance dela penetrar na barreira é muito pequena. Certo? E se ela penetrar, ela vai penetrar uma distância totalmente imperceptível, muito menor do que um átomo. Tá? Então, para objetos macroscópicos, essa penetração na prática não acontece. Certo? Ou seja, né, não tentem ficar se jogando contra uma parede pensando que vocês vão conseguir entrar dentro dela. Isso, né, para objetos macroscópicos, de fato, não acontece. Né? A penetração é completamente desprezível. E aí, só para ilustrar para vocês, eu queria, né, a gente discutiu essas soluções que não são normalizáveis, que eu falei para vocês, elas são meio problemáticas, né? Mas a gente poderia construir combinações lineares dessas soluções que representariam de fato uma partícula se propagando. Certo? Então, seria uma descrição mais adequada, de fato, se eu tenho uma partícula vindo e colidindo com a minha barreira de potencial. Tá? Só que o problema é que, numericamente, é muito difícil fazer essa conta. A gente consegue, analiticamente é difícil fazer essa conta, mas enfim, daria para fazer também. Tá? Mas só para mostrar para vocês como é que seria, de fato, uma partículazinha colidindo contra essa barreira, certo? Então, eu tenho aqui... deixa eu ver se... Tá. Eu tenho aqui um pacotezinho de onda, né? Então, essa é uma combinação linear daquelas soluções que a gente encontrou. Peguei aqui várias soluções e combinei elas. Certo? Então, no instante inicial, a minha partícula, de fato, tem uma grande probabilidade de estar aqui em torno do x igual a menos 20, então ela está antes da barreira. E ela tem uma certa velocidade. Então, esse pacote de onda vai se propagando, ele vai colidir com a barreira. A gente vai, conforme ele colide, né, ele muda drasticamente de forma durante essa colisão. Uma parte desse pacote vai penetrar um pouquinho na minha barreira e depois ele vai voltar. Tá? Então, é isso que acontece nesse momento da colisão. Eu tenho lá no cantinho, se vocês eu tenho que olhar com muito cuidado, né? Aqui embaixo tem uma partezinha do pacote que entra no degrau e aí a partícula volta. Tá? Então, isso é de fato usando essas soluções que a gente encontrou, isso seria uma maneira de fato, descrever uma partícula incidindo sobre a barreira. Tá? E a gente, né, descreve isso fazendo combinações lineares das soluções que a gente encontrou, e aí essa combinação linear é normalizável, é bem comportada, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, né, só para reforçar, no vídeo eu não sei se, né, necessariamente ficou claro, mas tem um ponto aqui que eu tenho uma pequena probabilidade de... A minha função de onda entra bem pouquinho nessa barreira aqui. Então, era isso que eu queria discutir com esse problema. O que é importante desse problema? Tem algumas consequências importantes. A primeira é a gente ver que nem sempre a gente tem quantização de energia. Esse é um problema claro, onde a energia pode ser qualquer uma, pode ser um contínuo de valores. Segunda coisa é que a gente pode definir esses coeficientes de reflexão e transmissão para calcular uma probabilidade da partícula cruzar a barreira ou ser refletida pela barreira. Nesse caso, a partícula é 100% refletida pela barreira. E a terceira coisa interessante desse problema é que a gente vê que tem essa pequena probabilidade de penetração. Tá bom?